que vocês vão ver e ouvir logo a seguir, amigas e amigos, é de extrema utilidade pública. É uma aula de história num tempo em que um governo, o de militares e Bolsonaro, tenta apagar a história, a memória, para mais uma vez repeti-la. Como fazem, para não irmos muito longe, desde a proclamação da República, que nasce com o golpe militar. Um dos tantos e tentativas desde então. Por isso, em nome da memória, do passado, do presente e do futuro, vamos reproduzir trechos da entrevista de Valdemar Martins de Oliveira, 71 anos, soldado reformado do Exército. Valdemar relata a Juliana Dalpiva, jornalista do UOL, a tortura e assassinato do casal João Antônio e Catarina Abi Essab, no dia 8 de novembro de 1968. Valdemar, então paraquedista do Exército, assistiu à sessão de espancamento, tortura e morte comandadas pelos então capitães do Exército Rubens Paim Sampaio e Fred Perdigão Pereira. Os tiros fatais em João Antônio e Catarina foram dados por Fred Perdigão, então capitão do Exército. Isso depois de choques elétricos nos lábios, vagina e ânus de Catarina. João e Catarina não haviam participado do que os militares os acusavam, a morte do capitão Charles Chandler, um norte-americano. Valdemar fala agora em resposta ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eduardo, que há dias, canalha como só essa gente sabe ser, disse que a jornalista Miriam Leitão não tem como provar ter sido torturada na ditadura. Muitas vezes, mesmo com provas, há quem negue a verdade. Vide a família Bolsonaro diante de sua espantosa fortuna imobiliária, fruto, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, de vasto e criminoso esquema de peculato, as rachadinhas. Ou negar, por exemplo, o profundo significado das relações com gente tipo Queiroz e os Matadores, Adriano da Nóbrega e Rony Lessa, esse o assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os militares, por ação, cumplicidade ou omissão, tomaram o poder novamente e avançam. Tutelam o país com, por ora, frágil resistência. O Supremo Tribunal Federal, com uma sociedade anômica, oferece espasmos de ação e reação. Há uma semana, no jornal O Globo, Miriam Leitão, jornalista, publicou fitas do Superior Tribunal Militar à época da ditadura, com ministros militares conhecendo e aceitando, uns se esquivando, as denúncias de torturas praticadas por militares e civis a serviço de militares durante a ditadura. Porque esse moço apanhou um caso. Baixou o hospital e citou o nome das duas pessoas que martelaram ele. De maneira que aqui é diferente. Eu estou inteiramente com o ministro Rodrigo Otávio, às vezes discordo de Sua Excelência, quando é difícil apurar, eu não digo que vai se apurar, eles podem negar, mas que os nomes dos bois estão aí, então, é o fulano e o Beltrano. Martelaram esse moço, daí a corrupção dele. O general Mourão, vice de Bolsonaro, mais uma vez mostrando quem e o que verdadeiramente é, debochou. Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Mourão usa a argumentação habitual do poder militar, que, aliás, está tentando apagar a suja história da ditadura. Sob ataque, nesses tempos, a memória exposta na Biblioteca Nacional, no Museu Histórico Nacional e na Casa de Rui Barbosa, entre outras instituições. Mourão repete o máximo permitido a quem tem a capacidade intelectual e moral de defender ou justificar tortura e ditadura. Diz que a ditadura existiu para, imaginem só, impedir uma ditadura. 21 anos de censura, sequestros, tortura, assassinatos e emburrecimento no Brasil para impedir que outros supostamente viessem a fazer exatamente o que eles fizeram. Então ela foi colocada, aquele pau de arara, foi nua, foi tirada a roupa nua, foi colocada lá e aquela sessão de pancadaria, né? E perguntando sobre a morte do capitão Chandler. E ela não falava porque calculo que não sabia, porque uma pessoa apanhando daquela forma, eu calculo que, sei lá, quem estava no comando de tudo isso aí era o capitão Fred Perdigão Pereira. E eu disse, né, que não sabiam nada.
na minha visão, né? Foi uma bobagem eu falar aquilo, porque era uma força extrema ali, diante de uma menina e de um rapaz. E eu falei que não havia nada. Então, esse Fred Perdigão me pegou para o pescoço, encostou na parede, me chamou de comunista na época, né? E depois disse que eles eram da esquerda, que eram comunistas. E até então eu não tinha uma noção muito exata do que seria tudo aquilo, né? Discordei nem um pouco com aquilo, eu achei uma covardia muito grande. E depois eles foram tirados de lá, já estavam quase apagados, já apanharam muito, muito. Tomou choque, a menina tomou choque na vagina, no ânus, na boca, nos lábios, e eles ficaram desparecidos ali. Aí foram postos um do lado do outro, no chão, e o Fred Perdigão disse, esses daí não servem mais para nada, não tem mais utilidade nenhuma. E sacou uma pistola, né, e atirou na cabeça de cada um. Deu um tiro na cabeça de cada um e executou os dois ali. E aí vem contando isso há mais de 40 anos para autoridades, muitas autoridades que têm um nome e documentos aqui, inclusive, para provar. E falei para muitas pessoas. A última pessoa, inclusive, o Caco Barcelos fez uma matéria sobre isso no ano 2001 e já propus para que me levassem na frente, no foro devido, para falar sobre isso. E falei com juízes, o Exército tem muita gente boa, sabe? Tem generais aí que devem ficar horrorizados com essas situações que acontecem hoje. E a última tentativa que eu fiz foi no GSI, lá em Brasília, no 4º andar. Fui recebido lá por 3 coronéis e tentei falar tudo que eu sempre falei e que estou falando aqui, dentro da legalidade do que manda os ditames da política e, inclusive, das Forças Armadas do Exército. É você procurar os superiores para falar o que você tem para falar a respeito de tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas nem documentos eles quiseram ouvir, ver, tá? Inclusive, um deles me tratou de uma forma muito grosseira. Os militares são o poder novamente e querem seguir no poder. Bolsonaro é o boneco do ventríloco. Seu pré-candidato a vice é o general Braga Neto. Até outro dia, o ministro da Defesa. Braga Neto foi convidado para o governo 2 dias depois do assassinato do capitão Adriano da Nóbrega, figura central no esquema das milícias no Rio de Janeiro, porque Adriano era acusado de ser um matador, de chefiar uma equipe de pistoleiros, o escritório do crime. Poucos podem conhecer essa história mais a fundo do que o anunciado vice de Bolsonaro, general Braga Neto, porque em 2018 ele foi o interventor militar no Rio de Janeiro, com todos os serviços de informação das Forças Armadas e das polícias a seu serviço. Da intervenção no Rio, Braga Neto foi chefiar o Estado-Maior do Exército. Portanto, o que Braga Neto sabe sobre milícias e facções, o crime organizado no Rio, o Exército também deve saber, tem que saber. O Exército, as Forças Armadas querem continuar no poder, tutelando o país. O Estado não investigou e não puniu para valer os crimes cometidos pela ditadura. Sequestros, tortura, desaparecimentos e assassinatos. Agora novamente expostos para quem quiser ver, ouvir, aprender. Se 21 anos de terror não foram punidos, não será o ridículo e grotesco espetáculo de 1 milhão de quilos de carnes, de dinheiro público pagando Viagra e próteses penianas que será investigado para valer. Sim, obviamente há o que se investigar no sistema de licitação dessa farra militar, a começar por quem leva o quê para a própria residência, para a própria casa. E sim, essa farra pantagruélica desmoraliza as Forças Armadas dentro e fora do país. Basta ver no noticiário mundo afora. E sim, isso une ainda mais as Forças Armadas. Fortalece ainda mais seu secular desejo de seguir no poder, fazendo-se de heróis em defesa da pátria, essa pátria que vai sendo estraçalhada enquanto e quando, a começar pelos exemplos no topo, ora no poder, o que querem mesmo é o que milhões querem, se dar bem, ter uma vida boa.
Não por acaso a aliança de militares com o Centrão, símbolo mor da corrupção, o tal Centrão. E a cumplicidade, a sociedade, a associação com o governo que, para tentar se reeleger, já tem medidas de sua máquina pública que ultrapassam os 600 bilhões de reais. E aquilo que, quando se está na oposição, se chama de mamata, mordomia ou, pior ainda, corrupção. Como desde sempre, para se manter no poder, inventam inimigos e fazem o que bem entendem. Diante de um país de história marcada por extremadas violências, inclusive física e oral, e ainda mais extrema covardia moral. As fitas do Superior Tribunal Militar na ditadura e a repetição das denúncias do soldado Valdemar Martins Oliveira ensinam mais uma vez. Ao menos duas coisas não se consegue esconder: a tosse e quando um país, um sistema está profundamente corrompido. Com o desprezo e aquela valentia de quem tem a seu lado o poder das armas, mas não a história por mais que tentem, o presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos, respondeu à denúncia sobre fatos já conhecidos por quem pode e quer conhecer. Disse: garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, que a minha não estragou. A arrogância e o deboche diante da denúncia, agora repetida por um militar, mostra o que é, o que pensa, quem são os militares novamente donos do poder no Brasil.